Esperando pra live. Boa tarde, pessoal. Esperando aqui o professor Ives Ganda. Boa tarde a todos. Boa tarde, turma. Esperando aqui o professor Ives Ganda entrar. Ai, André, perfeito. Sem problemas, André. Obrigado. Te agradeço. Doutor Ives já está chegando. Pessoal, a gente só está esperando mais um pouquinho aqui o professor Ives. Ele já está chegando aqui para a gente poder fazer a nossa live. Olha, como eu ouvi sem gravata, eu resolvi também nem pôr paletó nem gravata. Ficar à vontade. Não, professor, a gente está em casa. Tudo bem com o senhor? Um Tudo prazer. bem? Como é que vai o amigo? Firme? Graças a Deus, um prazer falar contigo novamente, professor. Ora, grande satisfação também, creia. A satisfação é toda minha, professor. Uma honra. Está aqui tentando ajustar, está um pouco torto, não é? Está torto. Tá. Não, ao contrário. Ficou legal. Mas tá beleza agora. Aí ficou legal. Ficou. Eu acho que eu acho o som sumiu um pouquinho, o som do senhor. Não, tá bem abafado o som. Não, antes estava legal. Antes. E se você Melhorou? Melhorou, tá perfeito. Então tá ótimo. Excelente. Perfeito. Professor Ives, mais uma vez, boa tarde, uma honra estar na sua presença. Me sinto aqui mais uma vez muito honrado de poder ter essa interlocução, todas as vezes que a gente tem essa interlocução com uma mente tão brilhante como a do senhor, para a gente nos traz aqui um lisonjeio muito grande. Hoje a gente gostaria de falar aqui para o pessoal do IEPREV, que é o Instituto de Estudos em Direito Previdenciário. A gente gostaria de falar sobre os direitos sociais ali do artigo 8º da nossa Constituição. E como professor, como um grande constitucionalista que passou, antes da Constituição de 88,
pelas constituições anteriores, sabe mais ou menos todo esse decorrer, esses percalços que a Constituinte passou. E algumas dúvidas nos surgem aqui para trazer isso à tona. Hoje muito se fala em consecução de direitos sociais. E a gente percebeu que a nossa Constituição, muito garantista, ela trouxe, de certa maneira, direitos de bom alvitre, até certo modo, mas que de difícil consecução, né, professor? Porque, de certa maneira, dentro do nosso federalismo, como ele foi redesenhado, vamos assim dizer, a boa parcela dos recursos ficam ali entre a União, estados, nada para os municípios. Os municípios, de certa maneira, é a primeira porta que o cidadão vai até eles para pedir alguma ajuda. E esses direitos sociais, né, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, fica ao alvedrio, né, dessa relação, dessa dicotomia entre direitos e deveres. E nós percebemos também, doutor Ives, que de uns anos para cá, através de sucessivas emendas constitucionais, esse rol do artigo 8º, né, ele foi engordando, ele foi aumentando, até que, finalmente, nós temos ali até transporte, né? Passou a ser transporte também, mais um direito social. E eu gostaria de saber do professor por que o artigo 8º ele foi escrito dessa forma. Qual a base valorativa do artigo 8º? Por que a Constituinte optou daquela maneira para dispor o artigo 8º como ele está? Veja o seguinte, o Rafael, quer dizer, todo o processo constituinte foi um processo em que o Sarney, o presidente Sarney, ele foi obrigado a convocar uma constituinte. Nós estamos indo de uma Constituição que não era ruim, de 67, depois da emenda constitucional número 1, mas que o fato de ter sido de uma origem de um regime que era um regime de exceção, pelo menos a emenda número 1, 69, que redesenhou a Constituição de 67, foi outorgada na medida em que, efetivamente, já estamos à luz do ato institucional número 5, à ocasião, o que representa que isso fez com que o Sarney, que foi eleito, apesar de eleito, com a base na Constituição anterior, a convocar a Constituinte. E quando houve a Constituição pela emenda 26 de 1986, a convocação da Constituinte, o grande argumento que se apresentava era que tinha que ser uma Constituição com harmonia e independência dos poderes, nenhum poder prevalecendo sobre o outro, todos têm que ser, cada um nas suas atribuições, com atribuições bem definidas, que eles queriam evitar o que acontecia na Constituição anterior, que o Poder Executivo era superior aos outros, podia governar com decretos-leis que deveriam ser aprovados ou rejeitados por inteiro, não podia ser apresentado qualquer tipo de emenda por parte do Congresso. Eu vou dizer, o Congresso era uma espécie de poder avalizador, homologatório daquilo que o Poder Executivo fazia. Então, entendeu-se, e nessa convocação, como entendiam que aquele golpe, que, na minha opinião, não chegou a ser um golpe, porque em 64, todos os jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, apoiaram o movimento de 64, onde houve uma ruptura, foi com a emenda constitucional número 2, ou ato institucional número 2, que, enfim, extinguiu todos os partidos, e aquela eleição que os que fizeram o movimento de 64 fizeram com o intuito de garantir a eleição que achavam que o Jango não ia permitir, em que havia dois candidatos bem lançados, que eram o Juscelino Kubitschek e o Carlos Lacerdas, que iam disputar em 65. Veio a tradicional, realmente aí entramos num regime de força, e a partir daí, mesmo com a Constituição de 67, emenda constitucional número 1, nós estávamos num regime
em que eles entendiam que era um regime de direita. Então, como houve, embora o candidato Paulo Maluf foi derrotado, era o candidato do governo pelo Tancredo Neves, o Sarney assumindo a tendência do pessoal que se constituava, se intitulava depois da lei da anistia, eles saíram da clandestinidade e entraram a fazer política, o pessoal que se dizia como de partidos de esquerda, representantes da esquerda, procuraram dar uma garantia que eles entendiam maior no campo do direito social. Na Constituição anterior, você tinha a ordem econômica e social, como um título só. Daí separaram a ordem econômica e a ordem social. E aconteceu algo muito interessante na Constituinte, porque eu participei de audiências públicas, inclusive no que diz respeito à ordem econômica também, na ordem no sistema tributário, na ordem econômica, além de um contato permanente com tanto o presidente, mas principalmente com o relator da Constituinte, o senador Bernardo Cabral. Mas o dado que impressiona é que a maior parte dos deputados considerados de direita se concentraram no título quinto, no título sétimo, isto é, no chamada Comissão número 7 e as 3 subcomissões, e a maior parte dos denominados representantes da esquerda, no título oitavo, que era da ordem social. Então, nós tivemos algo interessante. Tivemos uma Constituição, a mais liberal de todas as constituições da República, isto é, desde o 24 até aquela de 88, e também, do ponto de vista social, a que mais otorgou direitos sociais, porque as representações se concentraram, basta dizer, por exemplo, o princípio da livre concorrência. Nunca houve nas constituições anteriores, ficou colocado como princípio. A livre iniciativa, planejamento econômico não obrigatório para o setor privado, a liberdade, entende? Caso, algo que eu me lembro quando jantava com o senador Roberto Campos, que era um grande amigo, meu primeiro livro de economia e de finanças públicas foi prefaciado por ele, em 1971, o Desenvolvimento Econômico, Teoria e Segurança Nacional, Teoria do NIT Crítico, era o impacto das despesas militares nos orçamentos públicos, e se nós examinarmos, Roberto dizia, estamos pela primeira vez tendo uma Constituição com liberdade econômica, uma Constituição liberal, com economia de mercado. Em compensação, por outro lado, os que foram para o título oitavo, aqueles que começam o artigo 192, 193 em seguintes, quando eles chegam achavam que tinham conseguido também colocar na Previdência os direitos sociais e trabalhando com o artigo 8º do título 2º, que eram dos direitos e garantias individuais. Logo em seguida, logo depois dos direitos e garantias individuais, nós entramos com os direitos sociais. E se nós analisarmos, nós colocamos, quer dizer, o grupo conseguiu colocar na Constituição praticamente uma CLT. Se nós pegarmos o artigo 8º, constitucionalizaram dispositivos de legislação ordinária. Verdade. O que, evidentemente, engessou e cada dificuldade, uma coisa é mudar uma lei ordinária, outra coisa no processo constituinte do artigo 60, duas votações nas duas casas com 60% dos constituintes passava a ser muito mais difícil. O que ocorreu? Esse processo constituinte levou a termos uma Constituição com 245 artigos naquele momento e 70 disposições transitórias. Isto, como eu e o Celso comentamos a Constituição, com mais de 10 mil páginas, durante 10 anos, em 15 volumes, pela Saraiva, nós fomos tendo que acompanhar gradativamente as necessárias adaptações que se fizeram obrigatórias em decorrência, enfim, da aprovação. Durante 20 meses, discutiram, mas conforme os grupos, eram 24 subcomissões, que trabalharam isoladas, cada uma delas sem um contato com as outras, porque
Resultado, quando foi para a comissão de sistematização, praticamente eles tiveram que mudar muita coisa. E quando mudaram, como todos os constituintes trabalharam nas subcomissões, nas 24 subcomissões, nas 8 comissões, quando chegou na comissão de sistematização, quando havia essa readequação para tentar o que ocorreu, eles entendiam que 20% dos constituintes iam que redigir uma nova Constituição. A partir daí, o Roberto Cardoso Alves organizou o chamado Centrão. A expressão Centrão vem daquela época. Tem dessa E época. quando a questão chegou no plenário, o Centrão modificou o que a Comissão de Sistematização tinha feito. Quer dizer, não modificou tudo, é evidente que seria impossível, mas a espinha dorsal, bastante que era para ser um sistema parlamentar de governo, passou a ser um sistema presidencial de governo, ou algum dos instrumentos próprios do regime parlamentar, como, por exemplo, a medida provisória, o que é da legislação italiana. Então, o que nós vimos na Constituição foi um trabalho de... Eu, naquela ocasião, quando fazia minhas exposições, eu mostrava que ocorreu algo muito interessante, porque era como se nós tratássemos os 24 maiores escultores do mundo para fazer uma estátua, por exemplo, de Albert Einstein. E para fazer essa estátua, você fica encarregado da cabeça, você da mão, você da esquerda, da mão direita, mas não dessemos um desenho original. Cada um faria como quisesse. Apesar de serem 24 gênios, seria um monstro. Então, o que aconteceu é que a sistematização não conseguiu sistematizar, por causa desse defeito inerente das subcomissões trabalharem sozinhos para irem para a comissão, e o Centrão também tentou fazer uma nova Constituição, mas aproveitando uma parte, não aproveitando outra, porque queriam 100% dos constituintes têm que decidir, não apenas 20%, porque da sistematização ia para o plenário só poderia tentar fazer aprovar qualquer emenda como se fosse emenda constitucional. Resultado, na prática, era como se aqueles 20% iriam prevalecer no plenário, que eu teria que fazer emenda à sistematização e essa emenda teria que ter um quórum necessário para alterar aquele dispositivo que a sistematização tinha feito. Resultado, tivemos uma Constituição com a espinha dorsal muito boa, no sentido de direitos e garantias individuais, aquilo, se os poderes respeitassem com uma harmonia e independência de poderes, exaustivamente as atribuições de cada poder definida no título 4 da Constituição, dos artigos 44 a 135, se todos cumprissem o que está na Constituição, os 3 poderes, estaríamos vivendo num paraíso, e nós vimos, entretanto, que ela ficou adiposa, cheia de dispositivo, que havia os acordos na Constituição. Um grupo de deputados queria uma emenda. Vamos ter que pôr o Colégio Dom Pedro II como um princípio constitucional para não haver risco dele desaparecer, porque tem tradição no Rio de Janeiro. Então, mas se vocês aprovarem a minha emenda, eu aprovo a sua. Então, houve esse tipo de negociação na Constituinte, que levou, por exemplo, a ter um princípio constitucional que chama-se o Colégio Dom Pedro II tem que ficar no Rio de Janeiro, que é o artigo 242, parágrafo único, o que é, evidentemente, algo que, enfim, até de portarias, entende, administrativas, não precisaria de uma lei para dizer que o colégio entende no Rio de Janeiro. Então, as coisas como foram sendo colocadas levaram a ela ter que constantemente ser readequada à realidade de um Brasil que estava crescendo e que, enfim, tinha desafios que poderiam estar engessados. E o número de emendas, nós tivemos quase 120 emendas entre os 2 processos, o processo ordinário e o processo revisional, demonstra para apenas 33 anos de existência, entende que aquilo não foi colocado com a perfeição que se poderia ter depois de 20 anos.
mas a espinha dorsal é boa. E no que diz respeito aos direitos sociais, nada obstante, nós temos também exaustivamente, no artigo 8º colocado, temos a reforma tributária trabalhista também de caráter constitucional em alguns pontos, e toda a parte do sistema previdenciário, porque a Seguridade Social passou a representar assistência social, previdência, e nós tivemos o problema da saúde. Então, os três aspectos foram colocados na Seguridade Social para depois entrar na ordem social, educação, ciência e tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família, tudo isso colocado no título 8º da Constituição, que, na verdade, representou a adesão de todos esses aspectos diferentes, no qual a Seguridade, a Previdência, passou a ser um dos aspectos da Seguridade Social, com as garantias dos seus meios próprios. Não é? E o próprio artigo 195, em que houve equiparação, no caso das imunidades, do parágrafo 7º, para a educação, para a assistência social, em que a educação e a saúde entraram como se fosse assistência social, embora a assistência social da Constituição ela tivesse sido colocada em outro nível, porque a Seguridade Social, se a saúde, a assistência social, previdência, automaticamente a assistência social seria algo autônomo de saúde e de previdência. Mas o próprio Supremo entendeu que a educação e a saúde representam formas, embora indiretas, mas formas de assistência social. As imunidades do artigo, do parágrafo 7º do 195 foram estendidas, entende, também a educação e a saúde. Mas o que eu entendo é que, apesar de ter sido exaustiva e a colocação, o que exigiu modificações, temos colocado parte dos princípios maiores da CLT, constitucionalizando a legislação ordinária, que vem de 1943, tudo isto foi colocado com a melhor das intenções. O grande problema hoje, que eu vejo, Rafael, é que muitas vezes se confunde a garantia da lei com uma garantia de emprego na realidade. É verdade. Quando nós colocamos que a lei garante isso, garante para quem tem emprego. Se a pessoa não tiver emprego, é evidente que aquilo não está garantindo absolutamente nada. E o que eu vejo de grande preocupação é que quanto mais nós procuramos, entende, dar garantias, estendendo o tentáculo da burocracia para preservar direitos, nós complicamos a vida do trabalhador. Se analisar o processo da automação, a automação ela decorre muito do excesso de garantias. Porque uma máquina não faz greve, uma máquina, enfim, não contesta a ordem do seu diretor, uma máquina não sabota. Exatamente. Então, num momento em que se é possível solucionar esse problema, entende, as empresas vão, o que vai exigindo uma capacitação cada vez maior de funcionários. Vou contar um episódio. Eu tenho um programa de televisão chamado Anatomia do Poder há 9 anos, na Rede Vida, todo domingo às 9 horas. Excelente esse programa. Obrigado. Excelente. Mas eu trouxe para um dos programas um confrade meu da Academia Paulista de Letras, que é o José Pastore. É um especialista em relações de trabalho, economista, professor da Faculdade de Economia aqui de São Paulo, da USP, e especialista em relações de trabalho. Ele esteve na Coreia. Foi convidado para conhecer a fábrica da Hyundai. De repente, ele contou isso no programa. Ele entrou, levaram para a fabricação de um carro.
Quando chegou na fabricação de um carro, não me lembro qual que é o carro, aliás, ele também não disse no programa, está lá no meu site o programa, ele ficou espantado, porque não tinha um empregado desde a entrada da chapa até o carro pronto. Tudo controlado por um sujeito que automaticamente o carro ia passando, tudo por máquinas, tudo automático. E um carro ficava pronto em 57 segundos. Só robô. 57 segundos. Ele perguntou para mim, quanto tempo você pensa aí, vice moral? Eu disse, olha, o pastor, eu entendo que eu achei que deveria ser pouco tempo, senão ele não faria a pergunta. Mas eu falei assim, 4 horas, 5 horas, e achando que eu estava dizendo 57 segundos. Porque não entrava uma pessoa. Agora, ele chegou e disse para os diretores da Hyundai, você deve ter um problema muito grande trabalhista, porque, quer dizer, ninguém reclama de Hyundai, maior fábrica. Disse, não, venha para o nosso departamento de engenharia. Chegou no departamento de engenharia, tinham 10 mil engenheiros lá. Quer dizer, a qualificação da mão de obra representava, portanto, levando saindo da mão de obra, entende, menos qualificada para uma mão de obra altamente qualificada. Agora, o que ocorre? Num país como o nosso, um país, enfim, que nós não temos a possibilidade dessa qualificação universitária de todo mundo, entende? É evidente que quanto mais se pretende proteger, mais nós corremos o risco de estarmos desprotegendo. E quanto mais burocracia estivermos fazendo, Rafael, tanto mais difícil fica, porque a empresa ela é prisioneira de formulários. Ela é prisioneira de atender os agentes burocráticos. Verdade. Entende? E isto, entende, decorre também quando as garantias são tão excessivas que eu preciso de um carimbo para cada uma das demonstrações de que aquelas normas estão sendo cumpridas, o que leva as empresas, quanto mais vão se desenvolvendo para ter competitividade mundial, elas vão partindo para a automação, o que não é bom em nível de emprego. Então, dentro dessa linha que eu entendo que os direitos são importantes e elas têm que também ser defendidas com inteligência. Por exemplo, quando se pretendeu desburocratizar a segurança do trabalho, entende? Com excesso de formulário, mas não era reduzir a segurança do trabalho, era desburocratizar a necessidade. Ou, quando foram anunciar, a infelicidade do anúncio fez com que houvesse espírito de cor contrário ao anúncio. Porque Verdade. chegaram lá e disseram o seguinte, nós conseguimos reduzir em 90% a segurança do trabalho. Era 50%, 90% a desburocratização, não a segurança. Colocar dessa forma, criou-se o espírito de cor. E depois, para explicar para o público, aconteceu com, por exemplo, as urnas eletrônicas. Se o governo tivesse declarado, precisamos adotar, sem dizer em fraude, sem atacar o sistema. Essa urna é muito boa, mas vamos pegar uma urna melhor. Porque no mundo inteiro a urna auditada é melhor do que a urna que usa no Brasil. A urna no Brasil é de primeira geração. A urna auditada que se pretendia é de segunda geração. É uma urna que, além de se tem o comprovante que cai com um nome, o que representa, na verdade, não é uma urna em que eu apenas olho lá o que eu apertei, como dizer, confirmo ou não confirmo. Basta dizer que, segundo o que está na Comissão de Constituição e Justiça, apenas 3 países do mundo adotam, dos 193 da ONU, Brasil, Butão e Bangladesh, o que demonstra que não foi um sucesso universal a nossa urna de primeira geração. Por isso é que é uma urna de segunda geração. Se eles tivessem feito a exposição, Rafael, dizendo vamos para uma urna de segunda geração, sem atacar a urna de primeira geração, não teriam criado espírito de corpo.
No É, momento que se disse essa urna gera fraude, etc., como se pudesse ter havido fraude em todas as eleições anteriores, é evidente que gerou um espírito de corpo, não só entre os ministros, como também entre os funcionários, aqueles encarregados. Podia ter pura e simplesmente dizer, vamos evoluir, vamos evoluir. Por que, que a urna auditada é mais usada do que a urna que o Brasil tem? Porque é uma urna mais evoluída. Né? E não no momento em que se ataca, gerou. Então, muitas vezes, a exposição daquilo que se pretende, se ela não é bem feita de uma forma que não gera uma reação, não rege uma resistência, é mais fácil dela poder ser implantada. Entende? E no caso da reforma da segurança, o resultado do grupo, não, está se reduzindo a segurança e tal. Entende? Então, eu tenho a impressão que, primeiro, sou favorável, evidentemente, todos nós somos favoráveis às garantias. Exaustivamente, mas na Constituição brasileira, praticamente nós temos exaustivamente colocado quase todos os princípios. Organização dos poderes, direitos individuais, nós temos em direitos individuais 78 incisos, além de outros que estão espalhados, mas só no artigo 5º, 78 incisos, não é? O que representa, nunca houve uma exposição tão grande de direitos. Agora, no momento em que isso está colocado na Constituição e que foi o caminho do Constituinte, exaustivamente, quais são as atribuições do Poder Legislativo, quais são as atribuições do Poder Executivo, quais são as atribuições do Poder Judiciário, da Advocacia e do Ministério Público, quer dizer, o que precisa também saber expor para que o povo possa compreender. a Não mensagem, sabendo expor, gera essa espírito. E também analisar que o excesso de garantias leva, evidentemente, a reações. No caso, o excesso que se pretendeu dar de muitas garantias, em mais do que as garantias, as formalidades dessas garantias, que atrás de cada uma formalidade não cumprida existe um fiscal autuando, não é? O que representa também um absurdo. Então a empresa diz, eu para poder contratar, eu vou ter um mundo de gente aqui fiscalizando isso. Se eu errar, se um funcionário não fizer corretamente, etc., eu vou ser fatalmente autuado, entende? Então, na prática, o ideal é efetivamente partir para a automação. O que eu puder fazer de automação, eu estou elevando aborrecimentos. Então, o excesso de garantias é uma escassez de empregos, entende? O ideal seria aquela ponderação para nós podermos estimular o emprego de tal forma que a desburocratização formulário facilitasse a manutenção dos direitos sociais estabelecidos na Constituição. Uma visão pessoal pode ser que não seja correta, mas há uma razão de outros países terem partido para a automação, há uma razão de outros países estarem avançando muito mais rapidamente que o Brasil. Há uma razão de países estarem com direitos sociais menores do que aqueles que nós temos no Brasil. Por exemplo, nossos direitos são muito maiores, no ponto de vista da legislação trabalhista, do que o empregado americano. Os americanos têm menos direito do que nós, só que eles têm mais empregos do que nós. exatamente, É um problema de lógica empresarial. Não? Então, uma é saber o justo termo. E o justo termo não é a burocracia, eu posso te garantir. É a minha opinião. excelente, professor, eu acho excelente. Ouvindo o senhor falar aqui com uma lucidez, com uma clareza, porque muitos que estão aqui nos assistindo sabem muito bem, o senhor não só é um estudioso, mas o senhor viveu esse período todo. Então você também faz todo esse resgate histórico, né? Porque uma coisa é você pegar um livro, por que esse artigo, qual que é a mens legis desse dispositivo? Outra coisa é você vivenciar, né? E a gente sabe muito bem que há uma diferença muito grande entre uma Constituição formal e uma Constituição material, né? Quando o senhor estava falando, eu fiquei imaginando aqui algumas passagens muito pequenas, mas que me fizeram a pensar. E que, de certa maneira,
não estão diretamente vinculadas ao nosso tema, mas passam, margeiam ao nosso tema. Certa vez, conversando com americanos, que tem uma empresa nos Estados Unidos, estavam pensando em investir aqui no Nordeste brasileiro, e aí vieram procurar o escritório, a gente conversando, e perguntaram qual que era a minha especialidade. E aí, eu mais novo, né, abri a boca, né, todo feliz, sou tributarista, achando que aquilo era uma grande, né, vaidade. E eles, olha, perfeitamente. E eu senti como se fosse algo normal, né? Eu falei, olha, eu não senti aquele tremor, né, como é aqui no Brasil. E depois eu fui entender do interlocutor dessa reunião, que é um brasileiro, mas que vive já há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Ele falou, olha, eu vou te explicar. É porque enquanto nós temos aqui um departamento, a diretoria jurídica, você tem ali 50 advogados, 30 tributaristas, né, especializados em impostos diretos e indiretos, né? Lá você tem um advogado, porque não tem essa necessidade de burocracias extremas, deveres instrumentais. Então, para eles, é um profissional como outro qualquer. Não há que se falar em alta especialização, da mesma forma que o direito trabalhista, que o criminalista e por aí vai. E outra passagem foi uma vez aí já na academia, eu conversando veio um professor aqui em Belo Horizonte, certa vez, salvo me engano, no ano de 2009, já faz muito tempo, um professor de Sorbonne. Eu não falo francês, então tentei uma interlocução com ele em inglês. E ele, muito gentilmente, falava inglês perfeitamente. E eu falei com ele, né, da nossa Constituição garantista, vangloriando a nossa Constituição. E eu estava falando lá do artigo 37, né? Olha, nossa administração pública tem que seguir legalidade, moralidade, impessoalidade. E ele ficou aterrado, ele ficou assim assustado. Ele falou assim, mas na Constituição de vocês tem isso? Eu falei, tem, está aqui. Ó. Ele falou, não, mas isso para mim é algo completamente lógico, não precisaria nem estar na Constituição, isso são coisas óbvias, né? Eu falei, mas aqui na Latinoamérica tem que colocar, porque se não colocando, se já dá problema, então se não colocando... Aí ele falou, tudo bem, eu entendo esse lado cultural de vocês, mas como é que vocês fazem para entregar todos esses direitos nas mãos dos cidadãos? Eu falei, bom, isso aí é uma ótima pergunta que não tem assim, uma resposta pronta, né? Então, de fato, professor, já caminhando aqui já para o nosso final do nosso bate-papo, a sua ponderação é muito pertinente. E aí me leva aqui a uma questão. Direitos individuais e direitos sociais. Na opinião do senhor, o constituinte originário, ele pensou em trazer esses termos como sinônimos? Direitos individuais ou direitos sociais? Ou são coisas distintas efetivamente? Eu tenho a impressão que, na ocasião, quando eles pegaram o título segundo, porque a Constituição teve um sentido, não é que a Constituição anterior eram 4 títulos. Essa partiu para 9, dos quais, na verdade, 8. O nono é disposições de menor relevância, gerais, que não se enquadravam. Mas eles tiveram, primeiro, no título primeiro, qual foi a ideia? A ideia foi dizer que os poderes são harmônicos e independentes, segundo, mas que todo o poder emanaria do povo, então era o legislativo e o executivo. O poder judiciário é um poder técnico, não emana do povo. É um poder técnico que tem que fazer respeitar a vontade do povo através da lei feita pelo legislativo ou, excepcionalmente, pelo executivo. Daí, então, todo o que é o Estado Democrático de Direito, como é que deve ser, sem compromisso. Então, há uma definição do Estado e uma definição da independência e harmonia dos poderes. Quando vai para o título segundo, é dos direitos. E no título segundo eles fazem a distinção, que é importante. Nos direitos e garantias individuais, eles põem no artigo 5º. Né? Tem a
cidadania, direitos políticos, direito à nacionalidade, etc. O que vale dizer, eles não colocam entre os direitos e garantias individuais, aqueles denominam direitos e garantias individuais, os direitos sociais. É evidente que na doutrina, muitos consideram que todos esses direitos do título segundo são direitos individuais, porque os direitos sociais têm uma implicação individual, direitos à cidadania, uma implicação, direitos políticos, uma implicação. Mas os direitos e garantias individuais, aqueles que o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, denomina de cláusulas pétreas, isto é, que não podem ser modificados, esses são só do artigo 5º ou de outros que tenham essa característica de direitos individuais. E aí os direitos sociais não entram. Então, por uma categorização do Constituinte, entende, a partir das emendas constitucionais e da definição de cláusulas pétreas, que eram só duas na Constituição anterior, Federação e República, e aí passou todo o parágrafo 4º a ser, entende, voto indireto, entende, voto direto, independência e harmonia dos poderes, tal, tudo isso passou a ser cláusula pétrea. Os direitos individuais estão, como parágrafo 4º do inciso 4º, entende, enquanto que os direitos sociais não estariam. Mas na doutrina se procura fazer a extensão. Mas o aspecto que você colocou, que me parece mais importante, Rafael, é o seguinte: no momento que esse americano falou com você, ou esse professor da Sorbonne, há um dado. Quando você colocou muitos princípios gerais inerentes, entende? Moralidade, é evidente que você espera moralidade, impessoalidade, é evidente que você espera. Quer dizer, mesmo que não tivesse, está implícito numa Constituição. Eu não posso dizer que o poder pode ser corrupto. Ele tem que ser, em qualquer, mesmo que eu não dissesse, se houvesse a corrupção, teria que ser punido. Não? Entende? A moralidade pública. Ele diz, não, mas a moralidade é moralidade legal, que está na lei, etc. Mas a moralidade que eles colocaram, mas é que a colocação de princípios faz com que muitos doutrinadores, e hoje alguns deles colocados na Suprema Corte, entendam que eu tenho que analisar os princípios gerais independentes da legislação ordinária. Com o que eu legislo indiretamente ao tentar fazer a aplicação de um princípio geral, de um princípio sobre a legislação, criando, portanto, situações que deveriam ser criadas pelo Legislativo. E o Supremo declara o seguinte: então, aqui esse princípio, dignidade da pessoa humana. Então, a partir da dignidade da pessoa humana, tira uma série de conclusões. Por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, uma decisão da turma dele, disse que o aborto é da dignidade da pessoa humana. Então, pode ser, quando deu aquele habeas corpus, uma clínica de abortos em Nova Iguaçu, entende? Ele colocou um princípio que o fato de ser proibido no Código Penal, no artigo 128, para ele, aquele princípio que ele entendeu de dignidade da pessoa humana. As pessoas terem o direito ao aborto, que é a posição que ele tem, ocorre, todavia, que também sobre o princípio de dignidade da pessoa humana, há muitos, por exemplo, o ministro Carlos Direito, que faleceu, dizia que o aborto é um homicídio uterino. Então, quer dizer, a dificuldade de colocar um princípio geral sobre a legislação e na ausência da legislação, legislar com base no princípio geral, que deveria ser feito pelo Legislativo, pelo povo, e não pela Suprema Corte, cria isto que se chama de ativismo judicial e que eles chamam de consequencialismo jurídico. Com as condições de sair, nós temos que fazer os princípios gerais, mas cada princípio geral pode admitir interpretações, como mostrei no caso do aborto, eu tenho interpretações dos dois lados, dizendo que a dignidade da pessoa humana é ou contra o aborto ou a favor do aborto. Entende? E isto é um perigo muito grande para o intérprete. Se é mais fácil dizer os princípios gerais, eles têm que ser interpretados inicialmente em nível de implementação através da legislação ordinária, e essa legislação ordinária ser examinada pela Suprema Corte, à luz, enfim, dos princípios gerais, para ver se elas se enquadram ou não enquadram naquele princípio geral. Mas, enfim,
uma Constituição muito extensa, como a nossa, teria que provocar necessariamente, entende? Basta dizer o número de emendas e os conflitos entre a sociedade e o Supremo Tribunal Federal, ao ponto de hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal constituído de grandes juristas, uma desfiguração perante a opinião pública, levantado pela Folha de São Paulo, jornal Folha de São Paulo, como nunca houve no passado, exatamente pela necessidade de explicitação, o que leva a esses conflitos permanentes. Mas eu tenho a impressão que, nada obstante tudo isso, a espinha dorsal da Constituição é boa, nada obstante essa adiposidade, uma série de dispositivos sem densidade e das desnecessidades de muitas colocações colocadas em nível constitucional, que poderia ser legislação complementar, ordinária, ou até de portarias, decretos, ou de direito regulamentar, entende? Mas é uma Constituição que, enfim, com 33 anos, tem permitido que vamos num regime democrático, que é importante. Isso é o mais importante, é verdade. Professor, a gente já encerra por aqui. Eu te agradeço imensamente por essa aula, né? Essa aula magna que o senhor nos deu aqui. Muito obrigado, espero poder contar com o senhor futuramente para outros bate-papos, né? Que a gente tanto aprende com o senhor. Obrigado a toda a sua equipe que nos uniu aqui, né? Faço aqui um agradecimento especial à Andréia, né? Que muito carinhosamente aqui me atendeu, fez toda essa união aqui entre nós dois mais uma vez. Um forte abraço desde as Alterosas aqui. Quero cumprimentá-lo mais vezes. Muito obrigado, viu, professor? Olha, Rafael, e eu gosto muito da sua terra, porque eu tenho um filho que mora aí há 25 anos, é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, professor titular com nada do meu ramo, ele é professor titular em matemática pura. Nossa. A Universidade Federal de Minas Gerais vive e gosta muito da sua terra, de Belo Horizonte, de tal forma que é como se fosse minha terra também, por adesão ao meu filho que mora lá. Aliás, mora mais tempo em Belo Horizonte do que morou em São Paulo. Olha, meu caro, um grande abraço. Forte abraço. Renato Vidal da Silva Martins, entende? Obrigado. Professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Um grande abraço, Rafael. Tudo que é de bom. Um abraço a todos, gente. Tchau, tchau. Pode.